Oi pessoal, aqui é o André, tudo bem? Nesse vídeo vamos falar sobre o conceito do ouriço, que inicialmente foi definido para aplicação em empresas que querem fazer a transição de boas para extraordinárias, mas que também pode ser aplicado ao nosso dia a dia, para guiar nossas decisões na vida. Por favor, tomem um minuto para ler o nosso aviso legal e se concordarem com nossos termos e condições, vamos lá. Começamos o vídeo com a definição do conceito de ouriço, extraído do livro Good to Great, escrito por James Collins. Depois vamos ilustrar esse conceito com um exemplo dado pela empresa americana de farmácias Walgreens. Depois vamos falar sobre como criar o seu próprio conceito de ouriço e vamos finalizar o vídeo com o conflito entre ser medíocre e ser extraordinário. O conceito do ouriço foi definido por James Collins em seu livro Good to Great. Nesse livro ele conta a história de um ouriço e uma raposa. A raposa passava seu tempo e gastava sua energia tentando bolar estratégias para atacar o ouriço, enquanto o ouriço, por sua vez, focava toda a sua energia pensando apenas em como poderia se defender, que era uma maneira simples e eficiente. A moral da história é que no final o ouriço sempre ganha. Esse conceito de ouriço, aplicado para empresas, cria uma diretriz ou diretrizes que sustentam todas as decisões a serem tomadas. Cria-se um conceito simples e de fácil entendimento, que deve ser implementado com disciplina e até um certo ponto de fanatismo. Para se chegar a um conceito de ouriço, deve-se perguntar o que, quanto e por quê. Esse processo requer introspecção. Disciplina e honestidade são essenciais para confrontar os fatos da realidade ao responder às perguntas que levam ao conceito do ouriço. Trata-se de um processo iterativo e geralmente demorado. De acordo com James Collins, as empresas analisadas que fizeram a transição de boas para excepcionais levaram em média 4 anos para ter um conceito de ouriço bem definido. A Walgreens é uma empresa de farmácias norte-americana e em meados de 1970 a companhia estava mal das pernas. Eles não tinham muitos lucros, o preço da ação estava bem baixo e a receita de vendas vinha caindo. Então chegou um certo ponto que eles decidiram parar o que estavam fazendo e dedicar a maior parte do tempo que eles tinham para desenvolver um conceito de ouriço e chegaram na seguinte definição. A Walgreens passou a querer se tornar uma farmácia conveniente que aumenta consistentemente o lucro por cada visita de consumidor. E a partir desse conceito de ouriço, foram promovidas diversas mudanças na operação da Walgreens. Primeiro, eles decidiram abandonar o mercado de alimentos e focar 100% no ramo das farmácias. Então, abriram várias farmácias, uma perto das outras, principalmente nos grandes centros comerciais, para enfatizar o termo conveniente. Instalaram um programa de drive-thru, onde as pessoas podiam pegar seus medicamentos sem mesmo ter que descer dos seus carros e passar na farmácia. Implementaram também servidores e bancos de dados centralizados e dessa forma as pessoas que estavam viajando poderiam fazer compras na Walgreens perto dos seus hotéis como se estivesse comprando na Walgreens próxima das suas casas, pois todas as farmácias tinham todas as informações dos medicamentos que precisavam, das prescrições e das preferências dos consumidores. E quando todas as outras empresas estavam aderindo ao formato de vendas online, a Walgreens decidiu parar, esperar e ver como esse quesito de vendas online se encaixaria em seu conceito de ouriço. No primeiro momento, eles perderam uma certa fatia de mercado para competidores, como por exemplo a Drugstore.com, que vendia produtos farmacêuticos online. Mas depois de um tempo, quando já tinham clarificado que esse conceito de vendas online iria sim aumentar a conveniência das farmácias, decidiram entrar também para o ramo e depois de um curto período de tempo passaram a ter muito mais lucro do que a concorrente, a Drugstore.com.
Todas essas ações partiram da definição do conceito de ouriço da Walgreens e o efeito que teve no valor das suas ações. Aqui temos um gráfico do valor acumulado de $1 investido em ações de diversas empresas, considerando que os dividendos são reinvestidos e ajustado para bonificações de ações, compilado de dezembro de 1975 a janeiro de 2000. Então, podemos ver lá na direita que uma pessoa que investiu $1 em Walgreens em dezembro de 1975, hoje tem um equivalente a $562. E esse valor é bem maior que empresas grandes e bem conhecidas, como a Intel, fabricante de chips de computador, GE, fabricantes de eletrodomésticos, entre outras coisas, a Coca-Cola, a Merck, uma empresa fabricante de medicamentos, e o mercado em geral. Esse aumento no preço das ações se deve, entre outros fatores, ao desenvolvimento do conceito do ouriço e à aplicação das ideias e estratégias que nasceram a partir desse conceito. E apesar de nem todo mundo ser um CEO ou ter uma empresa, ser empreendedor, nós todos podemos aplicar o conceito do ouriço pelo menos nas nossas vidas. E esse seria um conceito simples e bem definido para guiar todas as nossas escolhas e decisões. Para criar esse conceito, devemos responder 3 perguntas básicas. Primeiro, qual o seu maior talento? Segundo, está sendo bem remunerado por esse talento? E terceiro, sente prazer em fazê-lo? Respondendo essas 3 perguntas com honestidade e clareza, chegamos perto de um conceito de ouriço. Então, qual o seu maior talento? No que pode ser o melhor? Devemos descobrir o que podemos fazer melhor do que qualquer outra pessoa. Por outro lado, também devemos pensar o que estamos fazendo que outras pessoas podem fazer melhor que nós e por que estamos fazendo essas coisas. Veja que aqui não é tão simples assim, né? Nós não somos empresas e às vezes temos que fazer muitas coisas, pois não temos ninguém para fazer por nós ou não podemos pagar por alguém que faça. Então, devemos ter bastante cuidado ao decidir o que vale a pena incluir no conceito de ouriço e o que não vale. Essa coisa em que você consegue ser o melhor te traz lucro? Devemos pensar na razão lucro por X. No caso da Walgreens, o fator deles era maximizar o lucro por cada consumidor visitante. Devemos encontrar o denominador certo para nós, embora às vezes seja um pouco difícil. E ao analisar as nossas finanças, características e habilidades, devemos pensar qual fração teria o maior impacto no nosso negócio, nos nossos lucros. A vantagem desse processo é que aumenta-se o autoconhecimento, sobre o nosso próprio plano de negócios, sobre as nossas habilidades e sobre o que fazemos para ganhar dinheiro. E, finalmente, a coisa que você consegue fazer bem, que te traz dinheiro, também te dá prazer? No que tem paixão? Lembre-se que não é possível fabricar essa paixão ou esse prazer em fazer as coisas. Podemos apenas descobrir pelo que somos apaixonados. E lembre-se que, às vezes, essa paixão pode não ser relacionada à indústria em si, ou seja, os produtos que a sua empresa faz, mas sim à cultura da empresa, como, por exemplo, os valores e o propósito. Uma vez que conseguimos responder essas 3 questões com clareza e honestidade, chegamos ao conceito do ouriço, que está na intersecção dessas 3 esferas, do que podemos fazer, do que amamos e como ganhamos dinheiro. O conceito do ouriço brota da intersecção ou da área comum entre esses 3 círculos. Então, uma vez que entendemos as respostas para as 3 perguntas, o conceito de ouriço vai fluir naturalmente dessa análise. A intersecção dos 3 ciclos também pode gerar objetivos que inicialmente são vistos como bastante audaciosos, mas não tenha medo, pois esses objetivos são possíveis apesar de não serem fáceis. E o ponto positivo é que completar esses objetivos nos levam à grandeza e não à mediocridade.
Observe que os objetivos gerados a partir do conceito de ouriço podem mudar com o tempo de acordo com as circunstâncias externas, mas o conceito de ouriço em si e as respostas para as 3 perguntas essenciais dificilmente vão mudar com o tempo. O livro Good to Great traz uma discussão interessante sobre por que ser medíocre e por que ser extraordinário. O primeiro tópico é a maldição da competência. Então, algumas pessoas conseguem fazer algumas coisas bem e acabam se contentando com isso. E nesse caso, segundo o autor, essas pessoas vão estar fadadas a serem medíocres. E recomenda-se que elas tentem encontrar o seu próprio conceito de ouriço para ter um rumo melhor na vida e tentarem alcançar a grandeza. Uma outra discussão é descobrir no que pode ser o melhor contra o que não deve fazer. Então, uma vez que você tenha claro qual o seu conceito de ouriço, ele vai te ajudar a separar todas as suas ações. As que você deve fazer são apenas as que você consegue ser o melhor nelas, e todo o resto não deve ser feito. Mas vale lembrar que isso nem sempre se aplica a pessoas como se aplica a empresas. Um terceiro ponto. E se, após responder todas as 3 perguntas, acabar não encontrando nada em que pode ser o melhor, e não ter nenhum prospecto que algum dia possa chegar a ser? Nesse caso, não deve desistir, deve ter fé e esperança que tudo vai dar certo no final. E tente se lembrar do que o autor chama do paradoxo de Stockdale: encarar os fatos da realidade, por pior que sejam, com disciplina e honestidade, sem perder a esperança de que no final tudo vai dar certo. Então, se você não consegue encontrar nada que possa ser o melhor ou que seja o melhor hoje, não pare de procurar. Continue se perguntando, continue analisando, sem perder as esperanças que algum dia vai encontrar algo que pode te ajudar. E essa é uma excelente oportunidade para o crescimento pessoal. E para finalizar, por que buscar a excelência se às vezes estar bom está bom? O autor diz que criar algo excelente não é tão mais difícil quanto criar algo bom, pois, segundo o autor, transformar algo bom em excelente exige esforço, sim, mas o momento gerado nessa transformação acaba criando mais energia que consome. E conforme você vai criando algo excelente, outras pessoas vão vendo o que você está fazendo e acabam se juntando a você, e dessa forma tudo fica mais fácil. Por outro lado, perpetuar a mediocridade é um processo depressivo que só gasta energia. Uma vez que você consegue, a partir de um conceito de ouriço simples e bem definido, encontrar algo que te dá prazer, você não tem outra escolha a não ser fazer aquilo se tornar excelente. Ter paixão pelo que está fazendo vai ser a sua primeira e mais importante motivação. E nesse contexto, você acaba não fazendo as coisas por alguma compensação financeira ou de algum outro tipo, mas apenas porque é uma coisa possível. Obrigado por terem assistido, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Um abraço e até mais.